participação aqui do gato. Pode começar? Gente, desculpa pelo imprevisto aqui, são os ajustes técnicos, faz parte, né, nossa primeira live, então sempre vai ter alguma coisinha para estar acertando. Eu sou a Luciana, sou estudante do curso de Gestão Ambiental da FATEC, e hoje nós vamos estar entrevistando o Flávio Gramolelli, que ele é uma pessoa muito da área ambiental, que vai trocar uma ideia bacana com a gente. Nós temos algumas questões que colocamos aqui, principalmente sobre a mata ciliar. Então, Flávio, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Nós sabemos que você é um engenheiro químico e você foi se especializar na área de ciências ambientais. Então, quando você já estava na área da engenharia química, você já via a necessidade para migrar para a área ambiental? Qual a necessidade que você já via ao seu redor? O que te chamou a atenção? O que te levou para essa área? Olá a todos, agradeço o convite. Tenho um carinho bastante especial aí pelo curso de Gestão Ambiental da FATEC. Eu me lembro que houve, logo alguns anos da implantação da FATEC em Jundiaí, houve toda uma movimentação para a implantação do curso, né, de outros cursos, incluindo o de gestão ambiental. Eu até assinei uma carta, né, fazendo essa solicitação, né. Nós descrevemos a importância de se ter um curso de gestão ambiental em Jundiaí. Conheço alguns professores, né, a professora Cláudia, o professor Cláudio, a professora Viviane, já trabalhei com eles, enfim, a gente tem bastante contato. Eu fiz engenharia química, né, na Federal do Rio, e eu tinha algumas disciplinas eletivas. E aí eu acabei escolhendo uma disciplina de tratamento de águas, uma de tratamento de esgotos, e foi ali que eu entendi que essa questão ambiental ela tem que ser trabalhada, né, nos diversos níveis profissionais, e eu, dentro da área de engenharia, especificamente da engenharia química, entendi que seria importante ter uma especialização para a gente poder atuar dentro dessa área da química, focando, né, os processos não só processos de degradação ambiental, de recuperação ambiental, mas também os procedimentos de melhoria de processos produtivos para a gente poder melhorar aí performances de produtos, de processos, enfim. E aí eu acabei fazendo essa primeira pós-graduação em ciências ambientais. Aí depois eu fiz uma outra pós-graduação em gestão e controle ambiental. Aí eu fiz um mestrado em engenharia agrícola com foco em água e solo, né? Fiz aqui na região, focando o uso da água na bacia do rio Jundiaí-Mirim. Paralelo a isso, né, ainda quando estava na faculdade, né, e vinha para Jundiaí, pelo menos uma, às vezes 2 vezes por mês, e aí eu participava da discussão de montagem de um grupo ecológico, né, e que virou em 1992 o COATI, que é o Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada, né, e estou lá até hoje, né, hoje eu sou presidente do conselho. É aquela história, né? À medida que você vai ficando velho, você sai da diretoria e vai para o conselho, né? Então, hoje eu estou como conselheiro. Pela ONG, nós desenvolvemos bastante trabalho, né? Muitos trabalhos. Participo do conselho, CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, desde 1995. Nós ajudamos aí a construir o conselho, né, o colegiado gestor da APA Jundiaí Cabreúva.
enfim, é mais ou menos essa a nossa história, né? Desse processo do aeroporto, né? De ampliação do aeroporto, eu participei também de uma chamada comissão tripartite, que era uma comissão que envolvia membros da sociedade civil, do poder público municipal, estadual, e inclusive era uma exigência dentro do processo de licenciamento. Ai, bacana. Fale para nós, quando começou a ONG e quais foram os maiores desafios que você já encontrou dentro da ONG em relação à nossa região. Olha, a ONG teve início oficialmente em 1992, né, quando nós tiramos lá o CNPJ, né, nós nos tornamos pessoa jurídica. As discussões iniciais, os estudos foram a partir assim, de 1990, mais ou menos. E assim, os desafios são sempre os desafios conservacionistas e de educação, né? A gente tem aí uma necessidade de implantar processos de educação ambiental, que sempre, né, aliás, ainda, né, mesmo que a gente consiga fazer trabalhos voluntários, né, que a nossa ONG ela é 100% voluntária, mas é necessário você ter recurso financeiro, seja para produzir um panfleto, seja para você montar um site, seja para você, enfim, pôr gasolina em veículo para rodar por aí, né, enfim. Então a captação de recursos ela ainda é um pouco difícil, né? Um pouco não, bastante difícil, mas assim, a defesa das causas ambientais ela é bastante complexa, né? Porque você tem o entendimento, pelo menos nós que atuamos na área, né, temos isso como sentimento, né? Isso já vem dentro da gente. A gente acaba tendo essa visão, né, de que existe essa necessidade, e a gente percebe que a maioria das pessoas não tem, né? A gente teve até um pouquinho antes desse processo aí do aeroporto, houve uma outra situação envolvendo a própria Associação Mata Ciliar, relacionada ali à implantação de sistemas de coleta e destinação de esgotos, né, que o pessoal da Mata Ciliar acordou de manhã, tinha lá homens e máquinas cortando árvore para poder iniciar o trabalho, né? E aí você via, né, dentro aí dessas redes sociais, você via várias pessoas que apoiavam isso, mas também tinham várias pessoas que criticavam, né? Inclusive algumas pessoas dizendo que nós não precisamos de nenhuma ONG que cuide de animais, né? Então a gente vê que realmente não é só a educação em si, né? É também uma questão genética, de caráter, de formação, das coisas que vêm dentro das pessoas, né? Então, realmente, a gente precisa ter uma mudança de consciência, de fato. Verdade. E a gente vê que tem pessoas que tratam só como... são bichos, né? A gente sabe da ignorância das pessoas. Não vê como faz parte do meio ambiente. Nós também somos do meio ambiente. O animal é do meio ambiente. E é uma problemática, porque isso hoje tinha que estar embutido desde sempre na educação. Então a gente vê que parece que é tudo tão novo ainda, para as crianças principalmente. Então eu gostaria que você falasse para a gente um pouco da sua trajetória acadêmica. Como que você vê isso hoje dentro da educação? Olha, se a gente pegar a política nacional de educação ambiental, ela é, se eu não me engano, 1997, né?
Então, 97, 2007, 2017 e 2021, são 24 anos. E a gente vê que a grande maioria dos municípios brasileiros não tem um programa de educação ambiental, não tem um plano de educação ambiental. Existem atividades, né, isoladas, que as escolas fazem, que grupos ambientais fazem, mas que não é uma forma articulada e que visa você fazer um tipo de trabalho, né, articulado, que é o importante, né, porque você tem que, aquela escola, a criançada tem que, desde o ensino fundamental, né, dos primeiros anos ali, até do maternal que seja, já tem que começar a ter algum tipo de trabalho, mexer com a terra, aprender a plantar uma plantinha aromática, cuidar dela, né? E ano a ano, dentro do processo que a gente chama um processo formal, né, a educação ambiental formal, ela teria que passar por algumas fases, alguns aprendizados que essa questão com o cuidado ambiental e com a forma que a pessoa tem esse trato dela para com o mundo, para com as pessoas, né, fosse sendo construído de acordo com a idade, né, o pessoal fala pedagogicamente, né, então o que a gente vê é um pouco segmentado, então você vai lá, né, num determinado ano ela faz uma coisa, um trabalhinho, um projeto, beleza, legal, no outro ela faz uma outra coisa, e você não tem né, como, por exemplo, o ensino da matemática, que ano a ano você vai aprendendo mais coisas diferentes e coisas novas, e você vai ampliando o seu conhecimento, a sua construção, né? Na parte ambiental a gente ainda não tem isso. E não é uma coisa fácil fazer, porque você tem, a gente depende de governos, né? Às vezes alguns governos implantam alguns procedimentos, muda o prefeito, muda o governador, muda o presidente e acaba-se tudo aqui, né? A gente está vivendo isso em nível nacional. Quantos e quantos anos o Brasil levou para construir um processo, por exemplo, de licenciamento ambiental, que sempre sofreu críticas, né, porque ele nunca foi aquilo que a gente chama de ideal, né, mas houve sempre uma negociação e construiu-se um processo e hoje está lá, né, foi destruído, né. Então, quando nós mudarmos esse governo, eu espero que seja o mais rápido possível, né? Mas quanto mais tempo nós tivermos para mudar esse governo, mais tempo nós vamos demorar para reconstruir esses procedimentos ambientais e reconquistar a credibilidade que o país adquiriu, né? O Brasil saiu de uma posição em 1972, né, quando nós tivemos lá a Conferência de Estocolmo, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento, a posição dos representantes do Brasil era mais ou menos essa: poluição é sinônimo de desenvolvimento, então nós queremos poluição. Quando nós fomos para 1992, que nós sediamos a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, a Rio 92, o Brasil apresentou uma nova forma de pensar, uma nova forma de liderar. E começamos ali a construir a nossa credibilidade. Quando os acordos do clima, os acordos da biodiversidade foram sendo discutidos, foram sendo escritos, foram sendo assinados, o Brasil começou a ocupar papéis de destaques. E hoje nós perdemos tudo isso, né? Então, o que nós não podemos é perder esse nosso papel de mobilizadores, né?
por mais difícil que ele seja, por mais complicado que ele seja, né? E a grande diferença para quando eu iniciei e para hoje é que quando eu iniciei, a gente não tinha rede social, não tinha a internet, e começou ali na década de 90, 94, 95, a gente começou a ter internet, mas você não tinha redes sociais. Então, quando a gente fazia algum abaixo-assinado, por exemplo, nós íamos para as ruas, né? A gente pegava sábado, domingo, ia aí para a Avenida dos Ferroviários, né? Inclusive, ela ficava fechada para o trânsito de veículos, e a gente montava todo um palco ali, né, com exposição, para fazer coleta de assinatura em abaixo-assinado. E nós conseguimos muitas coisas com esses abaixo-assinados manuais. Hoje é tudo, né, pela internet, né? Alguns surtem efeitos, outros não. Mas eu acho que a mobilização existe, né? Agora, o mais importante, né, eu não pude estar presente no abraço à mata ciliar, mas muita gente esteve lá, né? Então, realmente, também isso foi muito importante, porque realmente as pessoas porque a gente sabe que tem muita gente que na frente aqui, na frente do teclado, o cara é um leão, né? O cara xinga todo mundo. Quando ele vai lá, é mimimi, né? Porque nem um gatinho ali, né? E assim, a gente viu isso, né? Que com relação ao mata ciliar foi muito legal, porque muitas pessoas que apoiavam, que faziam as suas colocações ali nas redes, estavam lá abraçando a mata ciliar. Isso foi realmente muito legal, né? Bacana. Eu gostaria que você falasse para os futuros gestores que estão te assistindo, porque os maiores desafios nosso como estudante é entrar na área. Como você sugere, com a sua experiência, como você sugere esse início? Um trabalho voluntariado, se associar a alguma ONG? Como que você dá essa dica para eles hoje, que é o maior desafio deles, é como iniciar nessa área? Olha, eu sou professor e coordeno o curso no Centro Universitário Padre Anchieta. Eu estou lá já tem 25 anos. E eu comecei como professor no curso técnico de Química. E quando a gente fez uma reformulação, né, do projeto pedagógico, que inclusive houve toda uma mudança na legislação, o curso ele era totalmente vinculado ao ensino médio, né? Então o aluno entrava, fazia 4 anos do ensino médio junto com o curso técnico. Hoje não, hoje é separado. Hoje, se você quiser fazer um curso técnico, você faz lá de Química, por exemplo, em 1 ano e meio. O técnico de Meio Ambiente, que nós temos aqui no Vasco Venchiaruti, é 1 ano e meio também, se eu não me engano. E dentro desse projeto de Química, nós colocamos uma disciplina de gestão ambiental. Então, quando nós alteramos o projeto pedagógico do curso técnico de Química, nós inserimos uma disciplina de gestão ambiental. Em 2001, se eu não me engano, 2001, nós montamos um curso técnico de meio ambiente, lá na Anchieta. Em 2006, também nós iniciamos um tecnólogo em gestão ambiental, e agora nós estamos com um curso de engenharia ambiental e sanitária, né? Então, quer dizer, a gente foi tendo assim não vou dizer uma evolução, mas vamos chamar isso de uma evolução dentro do conceito acadêmico. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, no Brasil, a questão ambiental dentro das empresas, ela não você não tem um setor específico. São pouquíssimas as empresas que têm um setor específico de meio ambiente. A grande maioria tem setores de meio ambiente juntos com saúde e segurança. Então, se você é um gestor ambiental e você quer focar uma empresa, você tem que estar ciente que você vai estar dentro de um departamento que cuida de saúde, segurança e meio ambiente. Então, talvez seja também uma questão importante você tentar
ver se existe algum outro curso que você queira fazer. Pode ser de graduação ou de pós, né? Porque o tecnólogo lhe permite já fazer uma pós-graduação. Você só não vai conseguir fazer, por exemplo, uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, porque para isso você tem que ser engenheiro, né? Então, assim, nós temos muitos alunos no curso de engenharia ambiental e sanitária que fizeram o tecnólogo em gestão ambiental, foram para uma engenharia uma engenharia ambiental e sanitarista, que é o nosso caso, para depois seguirem uma pós em engenharia de segurança do trabalho, onde existe assim uma oferta de vagas muito grande, né? Eu conheço pessoas que fizeram o tecnólogo de gestão e depois foram fazer cursos de recursos humanos, foram fazer cursos da área de saúde. Por quê? Porque dentro de todas as áreas, de todas as empresas, nós temos essa necessidade de introduzir e executar a gestão ambiental. E aí o tecnólogo em gestão ambiental, ele tem esse conhecimento, ele tem essa sensibilidade, então ele pode contribuir muito com isso. Então, assim, o que eu deixaria como sugestão é: continuem estudando, continuem se aperfeiçoando, busquem aquelas áreas que podem estar sendo trabalhadas junto com a gestão ambiental para que vocês estabeleçam esse crescimento profissional de vocês, né? Existem várias ONGs, né, que vocês podem estar ajudando, né? Na área voluntária, qualquer uma vai aceitar vocês com certeza, né? Porque afinal, como eu disse, as ONGs ambientais, elas têm recursos bastante limitados, mas existem várias ONGs que têm recursos financeiros que podem estar contratando gestores. Inclusive, sempre aparece aí, né, alguma vaga para o WWF, para outras ONGs que acabam tendo aí um quadro de funcionários, né, e que possam, de uma certa forma, estar ajudando, né, numa remuneração, porque afinal todos nós precisamos de comer, se vestir, etc. e tal, né? E por enquanto ainda o mundo, né, nessa nossa terceira dimensão, ainda nos exige isso. Ok. Eu gostaria que você falasse para nós, Flávio, um pouco sobre o CONDEMA, da sua trajetória no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Jundiaí. Então, o CONDEMA, né, o CONDEMA foi até engraçado, né, porque o CONDEMA de Jundiaí, Jundiaí, assim, tem uma como é que se diz? Puxa vida, me fugiu a palavra. Mas Jundiaí tem uma questão ambiental, e principalmente a Serra do Japê, ela é um grande foco disso, né? É um grande difusor dessa situação, que Jundiaí tem um CONDEMA atuante desde a década de 80. E aí, quando chegou mais ou menos em 88, 89, né, com a mudança aí de novo do governo municipal, no finalzinho do governo, de um governo para o outro, o CONDEMA foi extinto. E não tinha o que fizesse, né, aquilo voltar a funcionar. Então, o que nós fizemos, né, como grupo ecológico, onde a gente era uma parte de estudamos bastante, né, as questões ambientais de Jundiaí, região, tínhamos algumas atuações mais pontuais, mas aí nós decidimos transformar o COATI em ONG de fato, né, com o CNPJ, porque aí nós tínhamos uma personalidade jurídica, e aí nós fizemos um requerimento ao prefeito solicitando a reinstalação do CONDEMA.
Então, o Condema em Jundiaí foi reinstalado, né, por conta de uma provocação nossa. Se nós simplesmente fôssemos uma associação de pessoas, um grupo ecológico, né, sem essa personalidade jurídica, com certeza nós não teríamos conseguido isso, né, porque o Condema ele exige essa personalidade jurídica. Então, o que motivou a ONG a se transformar em pessoa jurídica foi exatamente essa necessidade que nós entendemos na época de pedir para que o Condema fosse implantado. E aí acabamos entrando no Condema, né? O Condema, se eu não me engano, ele era composto por acho que 12 membros, né? A maioria, acho que 10 membros eram do poder público e 2 membros eram de associações, né? Então nós fomos uma das associações que teve essa cadeira. E aí nós trabalhamos, né, no processo de reorganização, né, junto, né, aí entrou um novo governo municipal, tinham algumas pessoas que tinham uma visão diferenciada, né, que tinham vindo, pessoas que vieram para o governo, que já tinham trabalhado na região de Piracicaba, por exemplo, que trouxeram o conceito de coleta seletiva, que trouxeram um conceito de ampliar a participação da sociedade civil no Condema, né, que era o Hugo Silimbani, já falecido, né. Ele veio trabalhar na época junto à Secretaria de Saúde, e aí a gente acabou mudando toda a estrutura, né, que é uma estrutura que nós ainda temos até hoje, que é uma estrutura paritária, né, então nós temos o mesmo número de vagas para a sociedade civil, que são 20 vagas, e para poder público são 20 vagas, né, e dentro dessas 20 vagas do poder público entram pessoas do poder público municipal e estadual. Então, foi aí que a gente fez um trabalho, né, bem interessante, e de lá para cá a gente vem atuando. Junto ao Condema, né, nós trabalhamos, né, junto à prefeitura para a elaboração da Lei Complementar número 417, que é de 2004, né, a Lei Complementar 417, ela é, vamos lá, entre aspas, o plano diretor da Serra do Japi, né? Até essa data, né, até 2004, nós tínhamos um plano diretor no município, e nesse plano diretor constavam todos os territórios. E a partir daí, né, de 2004, houve uma separação. Então, o território de gestão da Serra do Japi foi destacado, foi criado um plano diretor específico para ele, né, e o plano diretor físico territorial do município ficou numa outra lei complementar. E essa lei complementar 417, ela existe até hoje, né, e aí dentro da 417 nós criamos também o Conselho de Gestão da Serra do Japi, né, na época eu participei também do conselho, logo acho que o primeiro conselho, se eu não me engano foi 2006, participei desse conselho, aí depois outras pessoas foram participando, né, e hoje a ONG Coati preside o conselho com a doutora Raquel Melilo, então a gente está aí trabalhando nisso tudo, né. Bacana. Já que você está falando da Serra do Japi, vamos falar um pouquinho, e depois a gente vai para a parte principal da nossa entrevista, e quero também deixar aí para o povo que está assistindo, galera, se vocês tiverem perguntas, vão deixando aí no chat, que a Sofia e o Rafael estão anotando, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. E aí eu gostaria que você falasse da parte da expansão populacional de Jundiaí e a relação dela com a Serra do Japi, que a gente sabe que ela está sendo cada vez mais invadida, e eu gostaria que você falasse um pouco disso para nós. A Serra do Japi ela não está totalmente ocupada por conta realmente do relevo dela, né? Mas mesmo assim a gente tem uma série de problemas. A gente percebe um aumento da ocupação, principalmente por conta aí de loteamentos irregulares, né? Que foi um dos alvos da nossa ONG, né, de uma campanha bastante grande,
né, nós conseguimos, inclusive, né, a gente acabava tendo a informação do loteamento irregular, nós levávamos para a prefeitura, e a prefeitura sempre dizia que eles não, mas nós fomos lá verificar e não tem nada, né, não tem ninguém trabalhando. Eu falei, lógico, o pessoal trabalha no fim de semana, né, e, enfim, foi expandindo, e aí nós acabamos entrando com procedimentos, com documentos no Ministério Público, inclusive levou até a condenação de uma pessoa que até foi foragida, né, que era uma pessoa que vendia os lotes, né, que exatamente um lote aqui na região aqui da Santa Clara. E nós temos, porque na verdade a gente tem, né, nós temos esse lado aqui que é o lado da Santa Clara, ele é um lado que tem uma visitação bem grande, né, as estradas estão ali disponíveis, e ali ocorreu, nós temos muitos, né, Santa Clara, Terra Nova, muitos loteamentos irregulares. Alguns estão em processo de regularização, outros foram regularizados, né, por conta, inclusive, de legislação que foi aprovada na cidade. E há uma certa redução nesse processo de ocupação por conta de uma fiscalização. Eu vou usar esse termo, apesar de que não é o termo correto, né, porque a fiscalização ela é um ato do poder público, né? Mas eu vou usar esse aqui porque, de uma certa forma, a sociedade civil também acaba fiscalizando e denunciando, né? Então, hoje, inclusive aí com as próprias redes sociais, facilita muito mais esse processo de verificação e de ação. Agora, quando você vai para o outro lado, né, aquela região da Ermida, ali você já tem uma pressão muito grande de loteamento. Você tem processos de loteamento abertos na prefeitura que visam a ocupação daquela área toda, né, da Fazenda Ermida, da Fazenda Rio das Pedras. O da Fazenda Ermida, recentemente, acho que foi até arquivado. Você tem, né, ali eu não me lembro o nome daquela avenida, a estrada ali que segue, ali que passa no conhecido ali no Eucalipson. Ali existe um projeto dentro da prefeitura, e isso a gente já tinha observado isso lá no final, no início dos anos 2000, né, de ampliação daquele leito carroçável, né, para você poder asfaltar aquilo e facilitar o acesso de veículos aos loteamentos, sejam loteamentos de pessoas ou sejam loteamentos industriais, né? Você indo daqui da região do Eloy Chaves, indo sentido estrada ali a estrada de Itu, né? Do lado esquerdo você tem praticamente ali a Fazenda Ermida, e do lado direito você já tem os loteamentos, que são tanto casas quanto loteamentos industriais, né? Então a gente acaba tendo essa pressão bastante grande, e se nós não estivermos atentos de novo, né, já aquele negócio vai embora. Então a gente tem que entender, né? Agora sim, o entendimento não tem que ser só das pessoas, né? Logicamente que as pessoas comuns, vamos dizer assim, né? A gente tem que entender, a gente tem que compreender, buscar os dados. E a gente tem que fazer com que as pessoas que ocupam cargos públicos também entendam isso, porque às vezes eles até entendem, mas existem outros fatores que fazem com que eles se finjam de morto. Jundiaí não tem água suficiente. Nós estamos numa bacia hidrográfica, né, a UGRI 5, né, que é a unidade
de gestão, de gerenciamento de recursos hídricos, número 5, que é do PCJ, ela é uma unidade de gestão que tem uma quantidade crítica de disponibilidade hídrica. Se você pega lá os dados, a ONU recomenda que a disponibilidade mínima de água é de 1.500 metros cúbicos por habitante por ano. E a nossa bacia, né, a nossa UGRI, ela tem 400. Então, nós já temos 4 vezes menos água do que o recomendado. Então, não adianta, vamos construir uma represa, né, que também tem toda essa polêmica de se construir uma represa lá na região da fazenda, na própria Fazenda Ermida, e subindo lá, pegando a região lá da Fazenda Ribeirão. Não vamos discutir isso, mesmo porque esse projeto ele não é novo. Só que isso, a gente não pode atrelar isso para novas construções. Essa água, essa nova represa, são para o que a gente tem hoje. Né? Nós estamos entrando aí numa crise hídrica, né, que, pelo que os especialistas estão dizendo, vai ser pior do que aquela que nós tivemos lá em 2015, 2016. Então, vamos ver, né? Porque nós tivemos em Jundiaí, há um tempo atrás, e não muito tempo, uma propaganda oficial de que Jundiaí tinha água para 25 anos, depois passou para 50 anos, né? Quer dizer... Falava que Jundiaí estava até fornecendo para Campinas os comentários, né? Então, para você ver como é que são as coisas, né? A informação ela existe, só que você manipula a informação para poder sair bem na fita. Porque o que acontece é o seguinte: uma boa parte da água captada por Jundiaí vem da bacia do rio Atibaia. Né? Nós temos, lá em Itatiba, a gente tem uma casa de bombas que capta a água que vem por uma tubulação 15 quilômetros, e essa tubulação cai ali na calha do rio Jundiaí-Mirim, lá na divisa, praticamente divisa entre Jundiaí e Jarinu ali. E aí a gente recebe lá uma boa quantidade de água, né? Se eu não me engano, a nossa outorga é de 1.200 metros cúbicos por segundo, se eu não me engano. E nós tivemos aí nessa época aí de uma estiagem bastante grande, Jundiaí captando água. Quando você tira a água do leito do rio Atibaia, né, se você tira 1.200 litros por segundo de água, eu tinha falado 1.200 metros cúbicos, né, na verdade são 1.200 litros. Se você capta essa água do Atibaia para vir para Jundiaí, essa água deixa de descer o rio, então as cidades que estão ali a jusante, né, inclusive Campinas, vão ficando sem água. E nós tivemos, né, nessa época, Campinas acabou tendo que desligar o seu tratamento de água, porque a quantidade de água que tinha no rio Atibaia era tão pequena que a água que estava sendo captada lá não estava sendo tratada da forma como tinha que ser tratada. Existia uma quantidade de sólidos suspensos, por exemplo, muito grande. Né? E aí entrou-se numa discussão dentro do Comitê de Bacias, e Jundiaí desligou esse bombeamento. Então, essa água que viria para Jundiaí foi para Campinas. E aí, olha só, só como nós somos legais, nós estamos ajudando Campinas, né? E, na verdade, isso foi uma discussão que teve dentro do Comitê de Bacias e chegaram a esse consenso. E foi exatamente nessa época que aquele discurso, né, porque era interessante porque falaram, nós temos água para 25 anos. Aí passaram 5 anos, ao invés de falarem que a gente tinha água para 20, eles aumentaram, nós tínhamos água para 50. Então, cada ano que passava, aumentava a quantidade de anos que a gente tinha água. Mas quando ocorreu esse episódio, qual foi a informação? Nós temos água para 90 dias. Por quê? Porque a água que nós podemos definitivamente contar é aquela água que está na represa. Se a gente não tem água entrando na represa, você não pode dizer que você tem água.
Então, quando você entra e faz os cálculos de balanço hídrico, você vai ver que Jundiaí realmente ele é deficitário, né? É por isso que a gente tem essa outorga, que é uma briga muito boa, porque é uma outorga do sistema Cantareira, né? Cuja água é disputada aí por várias e várias cidades da nossa região. É assunto bem extenso, né, Flávio? Bastante. É igual vários projetos que a gente vê que vai só aumentando o projeto até 2000 não sei quanto e a situação vai só piorando. Flávio, hoje nós queremos saber um pouco da mata ciliar também, que é um dos principais assuntos, porque foi bem polêmico nos últimos dias, a relação com a Voe em São Paulo. O que eu vi em algum noticiário é que tinha poucas horas para estar desocupando o lugar. Isso não se faz, não tem como. Como que está essa relação hoje com o governo do estado de São Paulo? Como está a prefeitura de Jundiaí atuando nessa mediação? E eu gostaria que você falasse dessa importância da preservação da fauna e a relação ali ao espaço de expansão do aeroporto. Olha, inclusive é interessante, né, que o governo do estado ele anunciou, né, a ampliação do aeroporto em 2002. E o governador veio, inclusive, para Jundiaí na época, né? E foi bem interessante que quando o governador veio e fez esse anúncio, ele também anunciou a instalação da FATEC. Então, o anúncio da instalação da FATEC em Jundiaí foi no mesmo dia do anúncio da ampliação do aeroporto. E outras coisas também que ele anunciou. Teve lá um investimento e tal, né? Mas você vê que foi uma coincidência, né? Coincidências do destino. E aí, né, foi bastante interessante, porque quando houve esse anúncio, já houve toda uma mobilização da comunidade, principalmente a comunidade do entorno, que começou a ficar preocupada. E aí, o anúncio foi na ampliação da pista. Então, assim, eu não sei, eu vou tentar usar uma palavra, né, para não causar um impacto, né, mas foram meias verdades que foram contadas, né. Nos contaram que seria ampliado a pista do aeroporto para melhorar a segurança. E por conta disso, a então Secretaria de Estado de Meio Ambiente dispensou o processo de licenciamento. Só que a comunidade descobriu que não era só a pista. Iriam se ampliar tudo. Hangares, etc, etc, etc. Aí reclamaram, né? Eu assinei, inclusive, esse documento de reclamação, né? Essa denúncia, né? Reclamamos lá no DAIA, né? Que era o Departamento de Avaliação de Impactos Ambientais. Aí o DAIA exigiu, pelo menos, o RIMA. E aí, né? Beleza, né? Na época foi o governo do estado que investiu, era o DAESP, contrataram lá a empresa tal para fazer o RIMA, e veio um biólogo, né, um biólogo relativamente conhecido aí do Brasil inteiro, porque ele era, além de biólogo, acho que ele é compositor também e tal, né? Ficou 2 dias e meio na cidade, né? Se buscar o hotel que ele ficou, você vai ver que foram 2 diárias, né? Ele chegou de manhã, dormiu, no dia seguinte e tal. E dentro do relatório ele disse que no entorno não há nenhuma vegetação e nenhuma fauna expressiva.
Isso está colocado lá no relatório. Aí, né, foi até isso aí foi, lembro, no Condema nós levamos essa discussão, nós levamos isso no colegiado da APA, né? É um absurdo, né? Como que não? Você tem aqui do lado a Serra do Japi, como que não tem nada? Ali é um corredor né, se você pega o próprio ali o córrego, se eu não me engano, o córrego Bonifácio ali, agora eu não estou lembrando, mas eu acho que é o córrego Bonifácio, que passa ali por dentro da Mata Ciliar. Ele também é um corredor, inclusive, que liga, né, ao Rio Jundiaí, aquela região uma região da Serra do Japi. Não é possível. Você tem do outro lado do aeroporto um negócio chamado Córrego das Garças. Por que ele chama Córrego das Garças? Porque tem um monte de garça lá. Se você passa ali, né, onde é o centro de automação agrícola, que tem uma árvore enorme ali, dependendo da época do ano, 5 horas da tarde, aquela árvore está branca, de tanta garça que tem ali. Então, sabe? E aí a gente viu que mais uma meia-verdade foi implantada nesse processo de licenciamento. Aí criaram uma comissão tripartite, né? Eu participei, a outra integrante da ONG, que é moradora ali da região, que é a Márcia, a doutora Márcia Leão, também participou, né? E a gente ia para aquelas reuniões, eles ficavam contando história, não, isso aqui vai melhorar a segurança e não sei o que lá, tal, né? E aí a gente foi começar, né, demos uma volta, né, foram nos mostrar o canteiro de obras, e aí eu vi um negócio, né, que aquilo era uma parede, que já estava sendo levantada, né, parede com conduíte dentro. Falei, pô, mas não é possível, a gente tirou fotografia e mandamos tudo para o Ministério Público, né? E aí a gente foi ver na ART, o cara colocou como muro de arrimo. Então eu falei assim, pô, não é possível, isso não é um muro de arrimo. Eu não sou engenheiro civil, mas um muro de arrimo não é isso. Então, quer dizer, eles já estavam adiantando as obras dos hangares, mesmo sem nenhuma licença para hangar. Então a coisa estava vindo atropelada, né? Aí beleza, né? É para melhorar a segurança. 2002, se eu não me engano, acho que foi 2006 que terminaram tudo, não me lembro da data. Se você for ver a pista com toda a segurança que eles disseram que ia ter, né, já com os hangares instalados, não tinha uma torre de controle. A torre de controle foi instalada em 2016, se eu não me engano, e agora recentemente foi melhorada ali, foi feita ali toda uma digitalização, né? Então a gente está vendo que as coisas estão, né, complicadas. Nós questionamos, por exemplo, né, e uma brigada de incêndio de emergência. Ah, não, nós vamos ver, porque não sei o quê. Eu falei, mas gente, numa cabeceira você tem a Serra do Japi, beleza, né? Se acontecer alguma coisa lá, né, ou se cair em cima ali do colégio agrícola, né? Mas e se cair do outro lado da pista? Você tem uma indústria de gases, entendeu? Que trabalha com hidrogênio. Aquilo vai explodir tudo. E passa uma linha de gás natural. Quer dizer, aquilo vai ser né? E aí eu tive que ouvir, inclusive, uma pessoa da prefeitura, né? Na época era um secretário, que falou, mas se acontecer é uma fatalidade. Eu falei, não, a gente sabe que é uma fatalidade. Assim como aconteceu lá em Congonhas, lá, aquele avião da TAM que saiu da pista, né? Mas você tem que estar preparado. Então a gente começou a perceber que eram meias verdades. Aí inauguraram, aí eles deram para a concessão, foi para a Voa São Paulo, não sei o quê, e agora mais meias verdades estão aparecendo. Agora eles estão colocando na mídia de que a presença da mata ciliar faz com que tenham urubus ali. Então, assim, isso mostra um total desconhecimento. Por quê? Porque quem vive lá há muito tempo, quem conhece, e mesmo quem não mora ali e é jundiaiense, a gente sabe que sempre teve ave ali. Tanto é que o córrego do lado chama-se Córrego das Garças. Então não vem falar que a mata ciliar é que está proporcionando um problema de segurança. Porque da inauguração até
a implantação de uma torre de controle, não tinha segurança e ninguém falava nada. Então é assim, quando o cara fez o RIMA, o cara falou que não tinha nada, nenhuma fauna. Então quer dizer, os caras vêm, colocam inverdades no relatório, o relatório é aprovado, o negócio é aprovado, e agora eles vêm e colocam a culpa na mata ciliar. Então, assim, a mata ciliar eu conheço desde quando eles vieram para Jundiaí. Um dos, na época, né, acho que 1994, 95, não me lembro direito, um dos diretores da ONG, o Flávio Butti, ele era diretor de redação do Jornal de Jundiaí. E eu lembro de um dia que ele apareceu. Cara, você não acredita quem está vindo para Jundiaí? A Associação Mata Ciliar. Eles vão implantar um viveiro aqui, vão implantar um centro de reabilitação de animais, tal, né? Fez lá uma reportagem de manchete, de página inteira, né? Um negócio legal, né? O município de Jundiaí usa a mata ciliar para fazer propaganda dentro dos seus relatórios de sustentabilidade. Apesar de que hoje, né, o governo do estado tem um programa de gestão ambiental estadual chamado Programa Município Verde Azul. E o Programa Município Verde Azul, ele possui 10 diretivas, né? Uma das diretivas é educação ambiental, a outra é lixo, a outra é esgoto, então são várias diretivas. E dentro desses relatórios, a mata ciliar sempre entra. O município de Jundiaí contribui financeiramente com a mata ciliar para o atendimento dos animais. Mesmo porque é uma obrigação do município. E se o município não tem condições de tratar, vai pagar para quem trate. A associação sempre abriu para programas de visitação para as escolas municipais, para as escolas estaduais, abre programas de estágio. Então, ela é um patrimônio, apesar de ela não ter nascido efetivamente em Jundiaí, né? Nós tivemos uma unidade que veio para cá, mas essa unidade que veio para cá e que está há mais de 20 anos, ela é de Jundiaí, ela é um patrimônio nosso também. Então, e eu já ouvi isso, inclusive dentro do Condema, mas ela está num lugar errado. Cara, ela está num lugar errado. Há 25 anos atrás, quando ela veio para cá, não era errado. Não tinha nada em torno. Vocês que foram crescendo, tá certo, e vão sufocando. Agora, quando a mata ciliar veio para Jundiaí, pelo pouco que, né, não conheço totalmente essa história, né, mas o pouco que a gente conhece, houve uma tratativa junto ao Centro Paula Souza, porque aquela área ela é do Centro Paula Souza, que é do governo do estado. Então houve um convênio para que eles se instalassem ali. E lá eles se instalaram. Agora, o governo do estado, quando colocou para concessão, pelo que eu entendi, eles colocaram, né, dentro dos 300 mil metros quadrados de área que a mata ciliar ocupa, tem 30 mil que estão dentro da concessão da Boa São Paulo. Agora, por que colocaram esses 30 mil ali? Do outro lado da rua. Qual foi a finalidade, qual foi a necessidade de você, gestor estadual, dar para a iniciativa privada um aeroporto que fica num lugar e do outro lado da rua, junto de recintos de animais, você coloca uma área de 30 mil. É isso que foi feito. E aí, assim, o governo do estado sempre enrolou de dar essa posse para a mata ciliar. Por que isso? Porque quando você pega o plano diretor, isso foi uma coisa que na época nós discutimos bastante, a gente reclamou bastante, mas colocaram aquilo como zona industrial, tudo.
Então, aquilo, né, os empreendedores que, inclusive, vão para, né, a própria Voa São Paulo publicou no início do ano, nós somos uma empresa sustentável. Pô, você é sustentável, você vai lá e corta as árvores todas e deixa os recintos dos animais expostos. Para que isso? Mas eu fui fazer isso porque eles estão ocupando a minha área. Pô, cara, não é assim. Né? Não é assim que se faz. Então é assim, essas questões elas precisam realmente ser mudadas. Agora nós estamos com um problema estrutural na sociedade. Né? É um problema da sociedade. É um problema de algumas pessoas. Enquanto a gente estiver sendo governado por pessoas que só pensam no dinheiro, só pensam no conforto próprio, nós vamos continuar tendo esse tipo de discussão, nós vamos ter que continuar abraçando a mata ciliar, porque não é possível uma coisa dessa. É complicado, né, Flávio, porque gera uma questão política e nunca aparece o culpado do negócio, né? Aí vai jogando para um, para outro, e eu sei que isso é um assunto muito polêmico, porque nós temos ali hoje, como você disse, uma área que tem uma preservação, tem animais ali que são socorridos, né, que estão ali abrigados, esses animais já sofreram algum certo de trauma, e simplesmente colocar aquilo como uma empresa sustentável, então está fazendo um papel bonito na sombra dos outros, né. E eu gostaria que você falasse para os alunos e para quem está nos assistindo, quais são os programas principais hoje que a Mata Ciliar tem em relação a guardiões da mata, o trabalho voluntário? Quantas espécies hoje, em média, está sendo amparada pela Mata Ciliar? Então, eu não tenho esse conhecimento específico, né? Porque assim, como eu não trabalho diretamente com eles, né, eu conheço bem a Cristina, conheço o Jorge, a gente acompanha, mas essas informações eu não teria para te dizer, tá? Mas eles têm lá os programas de educação ambiental, né, eles têm parte de reflorestamento, né, eles têm os seus viveiros, se eu não me engano, em Pedreira eles estão com viveiro, e tem os vários animais aqui, né? Inclusive animais em extinção, né? E eles aqui, inclusive, existem convênios com centros de pesquisas internacionais, né? Jundiaí sempre recebe pesquisadores de fora dos Estados Unidos, outros países, para tentar aí fazer algum trabalho. Eu lembro que eles tiveram algum trabalho com as onças, né, que é uma rede internacional aí de informações, né. Nós tivemos recentemente o nascimento de 2, se eu não me engano, gatos do mato, eu não me lembro de qual espécie, né. Inclusive, eu falar em espécie de animais e espécie de árvore, eu vou só errar, né? Porque como a minha área é química, eu assim sou apenas um fuçador, né? E a gente vai só captando as informações. Mas são muitas coisas, né? Eu não sei exatamente, eu sei que chega a centenas. E assim, sempre recebe animal proveniente do tráfico, né? Teve ali não faz muito tempo, acho que foi no finalzinho do ano passado, a Polícia Ambiental trouxe lá mais de uma centena de animais provenientes do tráfico, né? Nós tivemos as devoluções que eles fazem para a natureza, né? Levaram algumas espécies, foram para a Bahia para serem soltas em alguns lugares ali. As espécies que não têm como ser devolvidas acabam ficando ali. Então, assim, né, talvez esses dados mais precisos seria importante aí que vocês, né, conversar com eles, tal, que eles têm esses dados na cabeça, inclusive, né? Mas é extremamente
importante, extremamente fundamental esse trabalho que eles fazem. E assim, é impressionante porque quando parece que a coisa vai acalmar, né, vem uma bomba. Quer dizer, já não basta esse trabalho do dia a dia que eles têm, né, seja com o processo de resgate, né, a empresa do aeroporto levam os animais para eles cuidarem e não paga um tostão. Então, não dá, né? Acho que a gente tem que ter um cuidado, né? E já tem algum local definido sobre vai ter um novo espaço para mata ciliar? Como que está essa briga? Não, então, eu também não cheguei a conversar com eles depois desse fato, né? O que eu tenho acompanhado é o que tem saído no noticiário e algumas pessoas que são próximas a eles, né? E que fazem o trabalho dentro da mata ciliar, que nos passam essa informação também, né? Assim, estão esperando a definição de fato o que é que vai acontecer, né? Porque existe toda uma promessa de que aquela área será doada para a associação. Eu acho assim, né? A minha opinião, eu ficaria lá. E eu esperaria o título de posse ser passado para a mata ciliar, para garantir de fato que aquela área vai ficar com eles. Agora, se eles tiverem que mudar de lá, até podem mudar, mas aquela área vai continuar da mata ciliar. Porque assim, se a mata ciliar sair de lá, aquilo vai ser ocupado. E é o que eles querem. Eles querem tirar a mata ciliar dali para poder ocupar tudo aquilo. Construir os seus galpões, construir os seus restaurantes, construir o seu centro de convenções, construir não sei o que lá, é só construir. Entendeu? Não sei para quê. Jundiaí já tem bons hotéis, já tem bons restaurantes, para que ter mais coisa? É que assim, são construções de outras pessoas envolvidas. Então você amplia o lucro de outras pessoas. Então eu não sei como é que eles estão lidando, né? Quanto tempo que eles vão suportar isso, porque ali existe um investimento bastante grande. Inclusive existem alguns viveiros que foram patrocinados por alguns atores, né, brasileiros. Tem pessoas que bancaram a construção do viveiro, né? A gente tem uma onça, uma sussuarana, cujo viveiro foi bancado lá por um ator, né? E que colabora financeiramente. E um monte de outros viveiros foram todos construídos ou com dinheiros de doação ou com dinheiro do poder público. Né, porque existe não só o convênio de Jundiaí, existem outros municípios que também têm um convênio com a Associação Mata Ciliar. Agora, se você for ver dentro do município outras áreas, não tem áreas assim com aquelas características, né? Porque ali primeiro que está próximo das rodovias, está próximo de tudo. Isso facilita o deslocamento das pessoas para buscar o animal, para levar o animal para lá. Então tem uma série de fatores, né? Mas isso é uma decisão que compete aí ao Jorge, à Cristina, né? E ao corpo diretivo da Mata Ciliar. Bacana, Flávio. É uma relação, assim, São Paulo em expansão. Jundiaí está se tornando a cidade dormitória de São Paulo, depois tornando residência, né, de alguns moradores da capital. Então, essa expansão da metrópole acaba afetando aqui em tudo. Porque o que eu também tenho acesso aos noticiários é que precisava desafogar os aeroportos de São Paulo. Principalmente cargas que vêm, que são cargas domésticas,
Então era esse projeto, né? Aliás, não só esse, como também a gente viu um tempo atrás ali no entorno, o futuro Shopping Guatemi, que depois foi barrado a construção. Então você vê que é coisa de gente grande, né? Muita gente envolvida nisso. Eu gostaria de te agradecer, Flávio. Foi um prazer. Espero que a gente consiga fazer outros encontros. Eu vou estar agora abrindo para as perguntas dos alunos, que tem bastante gente assistindo a gente aí. Gostaria de saber, Rafael, se já tem algum aluno que tem alguma pergunta. Rafael, Sofia. A gente aproveitar, Flávia, para a gente tirar todas as dúvidas. Olha, Luana, isso? Luana Assis. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente conhecer o local que nós estamos, né? Onde estão essas matas? Então, a gente vai saber onde elas estão e aí a gente pode ficar de olho. Havendo algum tipo de intervenção, a gente já entra em contato com os órgãos responsáveis ou alguma ONG que possa fazer esse intermédio. Então, eu acho que esse já é o primeiro passo. Próxima pergunta, tem mais alguma? Não sei se eu respondi, né? Completamente. O Bruno Trazi, eu acho que é esse, assim que fala o nome, ele pergunta: transformar a área total da Serra do Japim em parque estadual é mesmo uma boa alternativa para preservar a área? É fato que tornaria a área uma UCPI, mas não há interesses velados em instaurar o projeto estadual Japim, Parque Estadual Japim? Bruno, é assim. Eu ainda estava ali não era nem, era outros nomes, né? Eu estava acho que na sexta, sétima, oitava série, era 1979 mais ou menos, que foi o primeiro grande movimento, grande mobilização pelo processo de tombamento da Serra do Japi. O tombamento da Serra do Japi, ele nasceu da visão de uma pessoa, Aziz Absaber, que era presidente do CONDEFAT, e de pessoas da comunidade. Então, em 1979, houve essa manifestação, né? Eu estudava, e o meu professor de ciências, professor Durval, convidou e eu fui, né? A gente se reuniu ali na Festa da Uva e fomos caminhando, né, pela estrada da Malota, fomos subindo, e falamos, nossa, meu, cansei de subir. Foi a primeira vez que eu fui, de fato, para a Serra do Japi. E aí saiu o tombamento, 1983, né, que criou regras para o uso e ocupação. Ele limitou, como dizia o Aziz, ele limitou a predação da Serra do Japi. E de lá para frente, eu gostei da Serra do Japi, resolvi ficar de olho, né, ir bastante para lá, ia muito de bicicleta, ia a pé, rodei tudo aquilo. Se me soltar em qualquer lugar lá, só no meio do mato mesmo, aí é mais difícil, mas em qualquer estradinha que me soltar lá, eu acho que eu consigo sair ainda. E aí, quando chegou mais ou menos nós fizemos, né, pela ONG, acho que em 96, mais ou menos, nós fizemos um evento, e o evento era para discutir a criação de um parque na Serra do Japi. Eu particularmente, sempre achei importante. Eu falei, tem gente que acha importante, olha, é importante que a gente tenha um aeroporto na cidade. Tem gente que fala assim, é importante que a gente tenha um Alphaville, olha o status de Jundiaí tendo um Alphaville na cidade.
Eu sempre achei que é importante que Jundiaí tenha um parque na Serra do Japi, seja ele parque estadual, um parque municipal ou um parque nacional. Eu sempre achei e continuo achando, não mudei isso ainda. Quando foi mais ou menos 2000 e... eu não vou lembrar a data agora, mas quando foi 2000 e bolinha, 2010, alguma coisa assim, nós tínhamos um político da cidade, né, o Durval Orlato, ele foi eleito deputado federal. E aí nós enviamos para ele, né, pela ONG, uma proposta, um pedido de encaminhamento de criação de um parque nacional na Serra do Japi. E nós encaminhamos uma delimitação de 2 áreas e colocamos toda a justificativa. E nós colocamos as áreas equivalentes à Fazenda Vigorelli e à Fazenda... poxa vida, fugiu o nome, a fazenda ali do Guaxinduva, né? E uma das justificativas eram recursos hídricos, porque essas duas áreas têm muitas e muitas nascentes, né? Fora toda a biodiversidade, fora todo o enrosco que elas têm, tudo mais. Mandamos isso, ele na época encaminhou pro IBAMA e ficou parado. Quando o outro político de Jundiaí, o Pedro Bigardi, que foi prefeito, foi eleito deputado estadual, nós mandamos a mesma, né, a gente só trocou o nome de quem ia receber, mandamos isso para ele, né? E ele gostou da ideia, criou um projeto de lei, transformando aquilo num parque estadual, e deu o limite, estabeleceu o limite como sendo toda a área tombada. Ele ampliou aquela nossa ideia. Segundo alguns especialistas, esse é o grande erro, né, apesar de estar parado lá na Assembleia, mas tem lá, né, tem aquela história, né, pessoal que é da área jurídica, cada um tem o seu ponto de vista e às vezes eles são um contrário ao outro. Mas um dos entendimentos é que esse é o grande erro desse projeto de lei, porque quando você não só cria a unidade de conservação, beleza, isso daí a Assembleia Legislativa pode fazer, mas quando você cria o limite, você já diz que o governo, a administração pública vai ter um gasto, e a Assembleia, o Legislativo não pode criar o gasto para o Executivo, então isso torna o pedido, né, o projeto de lei inconstitucional. Mas mesmo assim o projeto de lei continua lá parado. Muito bem. Depois que o governo, depois que o Pedro saiu de deputado, né, ele entrou como prefeito, ele me convidou para trabalhar com ele, eu fui diretor de meio ambiente de 2013 a 2015, e lá a gente trabalhou num projeto de um parque municipal. Né? Um dos assuntos aí que a Luciana me perguntou foi a questão dos loteamentos, etc. e tal, né? Então a gente tem tentativas de loteamentos há muito tempo. Nós temos, por exemplo, um loteamento aprovado na prefeitura na década de 40, chamado loteamento Parque Brasil. Ele está lá no alto, né? Quem sobe ali a Estrada da Malota, chega um momento lá que você não tem mais, você vai para a direita, você vai para a base ecológica, você entrar para a esquerda, você para na porteira da reserva biológica, e subindo tem um outro portão que é o Parque Brasil. E esse Parque Brasil ele está dentro da reserva biológica e os terrenos estão sendo desapropriados, estão sendo incorporados à reserva biológica municipal. E existe um outro loteamento chamado loteamento Parque Morangaba, né? Você pega ali a estrada de Santa Clara, você tem a Cachoeira de Morangaba, que hoje é uma área pública, ela foi comprada pelo município, se eu não me engano, em 2012, e você tem toda uma região, né, alguns lotes com construção e outros lotes sem construção. E uma boa parte desses lotes sem construção já estão sendo transferidos para o município. Quando isso foi uma coisa que nós fizemos, né, eu tenho aí tenho orgulho de ter participado disso, né,
é porque nós regulamentamos todo um processo de regularização fundiária e de loteamentos irregulares, né? Porque algumas regularizações fundiárias estavam acontecendo à revelia. Então a gente botou ordem aí no galinheiro, né? Criamos o departamento de licenciamento, criamos as regras, etc. e tal. E dentro desse processo de regularização fundiária, o pessoal dos loteamentos irregulares, eles podem comprar áreas, né, quando você não, dentro do seu loteamento, quando você não tem áreas que possam ser tornadas públicas, você pode, a lei permite que você compre outras áreas. Então a gente começou a direcionar isso para essas áreas do Parque Morangaba, né? Então muitas áreas já desse Parque Morangaba já estão sendo incorporadas. E lá existe, inclusive, um processo administrativo aberto para a criação de um parque municipal nessa região, que inclua a Cachoeira de Morangaba como seu atributo principal de visitação. Tá? Então, assim, eu continuo achando, é importante, só que eu acho que nós temos que ter muito cuidado com o tamanho da área desse parque, né? Porque também o que a gente tem percebido é que o governo do estado largou os parques. Os parques estão todos largados. Os parques que estão começando a ter uma estruturação são parques que estão sendo administrados por terceiros. Então estão tendo algumas concessões. Então a gente tem que ter muita cautela, né? Porque se a gente transformar tudo em parque, primeiro que a gente vai criar um sério problema para a desapropriação de tudo aquilo. Não vai ter dinheiro para tudo aquilo. Ah, mas isso é importante, vamos fazer. Beleza. Só que eu acho que a gente tem que estudar muito bem a área para esse parque, estruturar isso de forma que nós tenhamos uma fiscalização efetiva, para que as pessoas possam ir e possam usufruir desse bem, desse patrimônio, e seguindo sempre a nossa máxima ambientalista, conhecer para preservar. A gente só vai ter certeza da importância de preservar a Serra do Japi quando a gente pisa lá, quando a gente ouve o som, quando a gente sente aqueles cheiros. Aí a gente sai de lá com a certeza de que aquilo tem que ser preservado. Desculpe se eu me alonguei, mas é um tema assim que apaixonante, né? Última pergunta. Pois não, Rafael. A Marcela Vanzan, ela pergunta se a sociedade civil consegue acompanhar as reuniões do Condema. Olha, excelente pergunta. Não só consegue, como deve. Tá? Como todos os conselhos públicos, as reuniões são abertas e não só acompanhar, né? Começar a tentar entender como é que a gente pode entrar dentro do conselho e participar, porque existem dentro do Condema, inclusive, existem algumas vagas abertas que não foram preenchidas. Inclusive, esse é um sistema que a gente está tentando ver como é que a gente resolve essa situação, né? Mas existe sim, Marcela, né? Existe sim, eu posso deixar aí o meu e-mail, se vocês quiserem mandar um e-mail para mim. Inclusive, a gente tem uma reunião agora, quarta-feira que vem, né? As reuniões ordinárias acontecem toda a segunda quarta-feira do mês, das 14 às 17. Ela está acontecendo de forma remota, né? Então, quando é presencial, ela acontece geralmente lá no auditório da Unidam, aberto, né? E as pessoas que estão solicitando, né, a gente fala, manda um e-mail para a gente, e aí a gente manda o link para a pessoa e informa, né, o Wagner, que é o atual diretor de meio ambiente, que tem uma pessoa que vai estar entrando, que é para ele poder liberar o acesso. Tá, o meu e-mail é o fgramo@hotmail.com. fgramo@hotmail.com. Então tá joia. Flávio, muito obrigada. Em nome de todos os alunos,
todas as pessoas que aí estão assistindo, os nossos professores. Gostaria de te agradecer. Espero que a gente possa ter outros momentos como esse, outras reuniões. E foi de muita importância. Com certeza são assuntos muito relevantes, né? Se a gente for colocar tudo em pauta, a gente não consegue abordar porque vai longe. Mas são assuntos que é para a gente parar, pensar, prestar atenção no que está aí à nossa volta, principalmente na região onde a gente habita. Que às vezes a gente ouve falar, mas não participa. Então, se a gente quer começar a mudar alguma coisa, precisa de ter essa participação, essa interação, não é só de ouvir falar, mas saber o que é que realmente está acontecendo lá. Então, seria muito interessante os alunos que anotaram o e-mail começar a participar, ter uma visão realmente sobre o que está ao nosso redor, porque não é uma questão só para as próximas gerações, porque quem está fazendo as próximas gerações somos nós. Então, só de ouvir falar, não vai adiantar, né, Flávio? Então, eu agradeço muito mesmo pela sua presença e até mais, Flávio. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana, o Rafael, aí a toda a equipe, né, que deu esse suporte, e estamos aí, que precisar, só contatar. Tenha um bom final de feriado e todo mundo se cuidando, né? Nós estamos aqui sem máscara, porque cada um está na sua residência, né? Mas é importante. Tá, joia. Muito obrigada. Viu? Até mais. Até a próxima. Agradeço novamente, Flávio. Só estou passando aqui no final para avisar para quem conseguir seguir a rede social da ONG Coati, que eu estarei deixando o link disponibilizado no chat, assim como eu deixei o e-mail também. E agradeço novamente a todo mundo que acompanhou e você, Flávio. Muito obrigado por ter nos prestigiado com sua presença no nosso primeiro evento do New Talks. E espero nos encontrar novamente. Rafael, eu fico feliz. Eu inaugurei então o evento, que legal. Você inaugurou. Né? E olha, sigam lá a ONG, porque a gente sempre abre edital de estágio, né? Então a gente tem vários projetos ali. Já tivemos vários estagiários do curso de gestão ambiental. É legal, bem legal a gente trocar informação e trocar conhecimento. Muito obrigado. Abraço a todos. Até mais, Flávio.